Superar um divórcio é uma das fases mais difíceis da vida. Eu passei por essa fase, já fazem 8 anos, vai fazer 9 anos já que eu me divorciei e quase entrei em depressão, porque muita coisa aconteceu durante esse período, durante os dias posteriores, né? Porque quando você separa, logo nos dias seguintes são os dias mais difíceis. E para mim foram dias bem complicados. Eu me casei muito jovem, fiquei 10 anos casado, né? Morava na cidade de Aracaju e depois fui morar em Maceió. Então, metade dos 10 anos, 5 anos foi mais ou menos em Aracaju, depois mais 5 anos em Maceió. E lá em Maceió, quando nós chegamos lá, o casamento estava perfeito, não tinha nada de errado, estava tudo ok, a vida fluía normalmente. Eu trabalhava no moinho de trigo, foi o que fez a transferência de Aracaju para Maceió. E a minha ex-esposa trabalhou em emprego, depois trabalhou em outro, trabalhou em casa de família, depois trabalhou em loja, vendedora de roupa. Até aí estava tudo bem. Só que quando eu saí do moinho, eu fui trabalhar numa empresa de call center. E aí ela também foi trabalhar nessa empresa de call center, né? Eu trabalhava em um horário e ela trabalhava em outro. Eu trabalhava no horário da tarde, início de noite, e ela trabalhava à noite. Só que ela era desse tipo que ela não se contentava com um emprego só, porque recebia pouco, né? Ela era operadora, eu entrei como operador também, só que depois eu passei a trabalhar como supervisor. E quando eu comecei a trabalhar como supervisor, aí as coisas começaram a complicar um pouco, porque ela tinha esse emprego e não dava, né? Não era o suficiente, ela resolveu arrumar outro emprego, então ela ficava em 2 empregos, ou seja, ela trabalhava de dia e trabalhava de noite. E eu, que trabalhava como supervisor, era um emprego só, porém o horário era muito estendido, e eu acabava chegando em casa 2, 3 horas da manhã, e quando eu chegava em casa, ela já estava dormindo. Então começou a ter um atrito esse casamento. Além de outras coisas também, que eu não vou citar aqui, várias coisas que teve, né? Uma delas foi ela seguiu caminhos e eu segui um outro caminho. A gente estava indo alinhado e de repente um queria seguir um caminho e outro queria seguir outro caminho. E a gente não se entendeu ali para parar, sentar e conversar os dois e dizer, aí, a gente tem que decidir. Não tem como você querer um caminho e eu outro caminho, a gente tem que chegar num consenso e a gente definir qual dos dois caminhos, se é esse aqui ou esse aqui para a gente seguir. Sendo que o caminho que eu queria seguir era muito diferente do caminho que ela queria seguir. E mesmo que a gente sentasse, não ia dar muito certo porque era totalmente incompatível. Ela não abria mão do caminho que ela queria seguir e eu também não abria mão do meu, porque eu sabia que o caminho que ela queria seguir não era inviável para mim. Não era aquilo que eu escolhi, não era aquilo que quando nós casamos a gente pretendia fazer. Interessante é isso, que no início do casamento estava tudo bem. Também a gente não conversou sobre esse caminho que mais para frente iria acontecer, né? Bom, o caminho você já pode ter mais uma ideia mais ou menos. Quem conhece o meu canal Roseno, que é o canal que eu falo sobre motos, que eu falo sobre viagens e aventuras, vai entender mais ou menos que caminho é esse. Eu não vou também prolongar o assunto e falar sobre isso não. Mas entre outros assuntos foi o trabalho e mais alguns assuntos que fizeram com que o casamento fosse minando e até chegar a um ponto de a gente dizer, olha, chega, desse jeito não dá mais, não tinha como voltar atrás mais, porque a partir do momento que você vai levando as coisas e as coisas vão acontecendo, a pessoa vai fazendo a escolha de caminhos, vai chegar um momento que não vai ter como voltar atrás. E foi o que aconteceu, não tinha como voltar atrás. Não tinha como a gente sentar e dizer bem assim, olha, você vai ter que seguir o meu caminho, ou então eu vou ter que seguir o caminho dela. Não tinha mais, porque os caminhos já estavam definidos, né? Na cabeça de cada um cada um já tinha ciência de que era aquilo realmente que queria seguir. Então a gente sentou somente para dizer que era o fim do casamento. Aí é onde vem os problemas, porque eu estou fazendo esse vídeo hoje porque eu vi um comentário de um dos inscritos e ele perguntou bem assim, Roseno, faz um vídeo falando como você fez para superar o divórcio. Então vamos falar um pouco sobre isso, né? Sobre o que eu fiz para superar o divórcio. Os dias posteriores foram os dias mais difíceis. Quando eu me separei, eu saí de casa, né? Que normalmente o homem sai de casa e a mulher fica em casa. O apartamento era nosso, né? Nós compramos quando a gente estava casado. Então eu saí e ela ficou morando no apartamento. A princípio eu fui morar sozinho. Aluguei uma casa lá em Maceió. Uma casa até grande, 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, mas era uma casa muito escura, muito fria, porque era toda fechada, né? Era fria quando era no inverno, mas se fosse no verão seria quente, porque ela era toda fechada. Então, ela tinha cercada de árvores e tal, então ela se tornava fria à noite e se tornava de dia muito quente.
E eu morando sozinho, eu nunca tinha, assim, morado sozinho, né? Porque, como eu disse, já casei com ela muito, muito jovem. Eu morava com meus pais ainda quando eu casei com ela. Foi a minha primeira namorada, a gente namorou, noivou e casou. Então, não tive uma vivência antes do relacionamento com ela. Já saí da casa dos meus pais já pra morar com ela. E aí eu fui morar sozinho. Aí foi a primeira vez, foi aquele primeiro choque, aquele primeiro baque de você morar sozinho. Eu trabalhava ainda lá como supervisor. Você tem que reaprender tudo, como é que você faz as coisas, como é que você faz comida, os horários certinho para você não se atrasar. Tem que organizar todo aquele cronograma na sua mente. Fora isso, tem aquele negócio de você chegar em casa e não ter ninguém. E não tinha eletrodoméstico, não tinha móveis nenhum. A única coisa que eu comprei foi uma cama, eu comprei um fogão só. Então, imagine só, você vai morar sozinho, você sai de uma casa onde você tem tudo, você tem todos os eletrodomésticos, e você vai morar sozinho onde você não tem praticamente nada. Então, aquilo foi um choque muito grande. E o outro choque maior é que quando a gente se separou porque nossos caminhos não se davam mais. Mas não significa que a gente deixou de se gostar, deixou de se amar. Não, a gente continuava, eu, pelo menos na minha parte, e ela também falou da parte dela, continuava se amando. O problema todo foi que os caminhos não davam mais, porque cada um escolheu um lado e não tinha como voltar atrás mais das escolhas. A única solução foi a separação. Mas foi uma separação onde a gente se amava ainda. Aí é onde fica pior ainda, porque quando eu fui morar sozinho, veio o peso da solidão. O peso da falta daquela pessoa que ela faz na sua vida. E esse peso, ele perdurou por muitos dias. E não tinha o que fazer. Eu não tinha muitos amigos. Depois que eu me casei, o nosso casamento ele foi mais fechado, não foi muito aberto a ter muitas amizades. Então a gente era só mais trabalho mesmo. Era trabalho e casa. Então a gente não tinha muitas amizades. Aí eu fiquei totalmente sozinho. Foi naquele momento que eu me vi. A partir de hoje, é só eu e eu. Não tem mais nada. Minha família toda morava no Sergipe. Só tinha eu morando em Alagoas, lá em Maceió. E eu vi diante daquela situação. Mas eu tinha que continuar. Os primeiros dias foi bem difícil mesmo. Eu ficava horas e horas pensando na vida, o que era que eu ia fazer. A única coisa que eu fazia era ir pro trabalho. E voltava do trabalho e ficava em casa pensando o que era que eu ia fazer da vida. Eu pegava a minha moto, saía, ia lá pra praia. Aí tem um morro lá no bairro Cruz das Almas, lá em Maceió. Tem um morro bem alto que de lá de cima você vê a praia, assim, a coisa mais linda. E eu me sentava debaixo de uma árvore e ficava pensando. E o que fazer pra superar tudo isso aí? Porque eu já sabia que não ia voltar mais. Não, naquele momento foi o momento final. Quando eu disse, vamos nos separar, naquele momento não existia a possibilidade nenhuma de voltar mais. Então, é só você trilhar o caminho que você vai seguir agora. Não tem outra solução. Segui. E eu ficava me perguntando o que é que eu vou fazer da vida. E para superar, eu usei um método que foi bem eficaz para mim, que eu comecei a parar de pensar nela, na minha ex, pensar no que a gente viveu, pensar nas coisas boas que nós criamos, que nós construímos, e eu comecei a pensar nas coisas ruins que levaram o nosso fim, o fim do nosso casamento. E todo dia, quando eu me pegava assim pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu começava, peraí, vou colocar na mente por que está acontecendo isso? Foi por isso, isso e isso. Como eu falei, foram vários assuntos, várias coisas que foram juntando até chegar o momento de a gente dizer que não dava mais. Então eu comecei a fazer o seguinte, vou colocar na minha mente somente as coisas ruins que fizeram eu chegar onde eu estou hoje. Que é para esquecer, que é para não ter a chance nenhuma de eu ficar pensando, mas não, é só isso, para você lembrar que, olha, aconteceu por isso, então tá tudo bem. E aí eu comecei a pensar, todas as vezes que eu me pegava sozinho, eu começava a pensar nas coisas ruins que levaram ao fim do casamento. Todo dia que eu me ficava só, todo dia que eu ficava triste, todo dia que eu ficava sozinho, sem amigos, todo dia, quando chegava uma folga, eu pegava a moto, passava o dia inteirinho na praia, eu ficava o dia inteirinho, sem comer, sem beber, ficava lá sentado, embaixo de uma árvore, só pensando. E todo o pensamento que vinha sobre a ex, sobre a nossa vida, sobre o nosso casamento, sobre os 10 anos que a gente viveu, sobre tudo que nós construímos durante toda a vida, eu começava a ofuscar tudo isso aí com um pensamento sobre por que chegou aqui, foi esse motivo, foi os caminhos que a gente escolheu, não dava mais, aquele erro que cometeu naquele dia, aquele erro que cometeu naquele outro. Começava a juntar todos os problemas. Isso sobrecarregava muito a minha cabeça. Muito mesmo. Ficava pesado mesmo, sem saber o que fazer. Mas era a única solução que eu tinha para esquecer de vez, para colocar na minha mente que não teria volta mais, não tinha como, acabou mesmo porque não tinha chance nenhuma de continuar. Então, toda vez eu fazia isso. E aquilo foi durando com o tempo mais, até 3 meses depois eu comecei a procurar outra casa, porque eu já não estava aguentando mais aquela casa, já tinha ficado muito sombrio, a casa era muito escura, era toda fechada. Eu ia enlouquecer se eu continuasse naquela casa. E aí eu comecei a procurar outra casa e vi uma menina que estava tinha colocado no LX que estava procurando uma pessoa para dividir uma casa. Eu vi a oportunidade, pronto, agora sim,
porque eu vou sair numa casa sozinho, no escuro, que é aquela casa muito escura, toda fechada, e vou morar com outra pessoa, vai ser melhor, porque vai ter pessoas para conversar e tal. E aí eu fui conversar com ela. Quando eu fui conversar com ela, o nome dela é até Tâmara. Quando eu fui conversar com ela, e aí eu comecei, e aí, Tâmara, expliquei a situação pra ela e tal. Ela disse, olha, mas não é só eu. Tem mais 2 meninas, são 3 meninas em uma casa. A casa tem 3 quartos, então a gente quer colocar mais uma pessoa que é pra dividir. É uma casa muito grande lá em Maceió. Então a casa é muito grande. Eu até me lembro o nome do bairro, era o bairro Ouro Preto, que hoje não existe mais, né? Por causa que teve um acidente lá e todo o bairro foi destruído. E eu aceitei, disse, não, vou de boa, vou tranquilo. E aí eu fiquei mais uns 6 meses morando com essas 3 meninas. E foi onde eu comecei a voltar. Inclusive eu tinha até parado de fazer vídeo, que eu já tinha os canais já. E eu tinha parado de fazer vídeo porque eu não tinha cabeça nenhuma pra fazer vídeo, não tinha cabeça mais pra nada. A única coisa que eu pensava era como superar tudo aquilo. Só que pra superar eu tinha que lembrar de tudo de ruim que levou ao fim do casamento. E quando eu lembrava de tudo de ruim que levou ao fim do casamento, a minha cabeça ficava a tempo de explodir. Mas era a única chance que eu tinha. Era a única solução que eu tinha pra eu vencer tudo aquilo ali. Eu superar tudo aquilo ali. E quando eu fui morar com as meninas foi interessante, porque todas elas trabalhavam, não, 2 trabalhavam, e uma não trabalhava, né? Uma, ela pagava aluguel porque a mãe mandava dinheiro pra ela. Então ela ficava o dia todo em casa, às vezes. Outras vezes ela saía e só chegava de noite. Às vezes ela saía e só chegava no outro dia. Inclusive foi essa menina que não trabalhava que fez com que nós brigássemos os 3 e acabasse separando e saindo da casa. Cada um foi pra um lugar diferente. Mas enquanto estava ali, nos 6 meses que nós vivemos junto ali, foi o meu ponto de escape, né? Assim, foi um escape para mim. Foi um modo que eu encontrei de vencer tudo aquilo. E aí eu conversava com 2 delas, a que mais conversava, a Stephanie e a Tâmara. São as 2 que eu conversava mais. A outra menina, eu nem lembro o nome dela mais, mas a Stephanie e a Tâmara eu sempre conversava com ela. Então fazia com que eu esquecesse um pouco aquela situação. Depois desses 6 meses, aí eu conversei com a minha ex e resolvemos dar entrada no divórcio e fazer a separação das coisas, né? Separar os bens, metade para mim e metade para ela. E na separação dos bens, ela ficou com uma parte, eu fiquei com outra e eu voltei a morar no apartamento, né? Porque eu fiquei com a parte do apartamento, né? Eu comprei a parte que era minha. Então eu voltei a morar no apartamento. E a vida continuou. Passou-se mais uns 2 ou 3 anos, foi uns 3 anos mais ou menos, e aí eu saí da empresa que eu trabalhava. Quando eu saí da empresa, eu voltei para Aracaju e aí eu voltei para perto da família. Aí eu já tinha toda a minha família perto de novo, fui morar sozinho, não voltei para morar com meu pai, nem com minha irmã, nem com ninguém. Fui morar sozinho. A partir daí começou a minha vida, né? Porque depois da separação, começou a minha vida de morar sozinho, de ser solteiro, de ter poucos amigos. E até hoje, já fazem 9 anos já, a minha vida ficou nesse segmento. Não voltei mais morar com minha família, com ninguém mais. Continuei sozinho. Os momentos iniciais foram muito difíceis, mas eu vi que não teria outra solução a não ter agido dessa forma. A não colocar os problemas na frente para que esse problema todinho impedisse a minha mente de ficar pensando no que poderia dar certo, no que a gente fez, pensando na nossa vida. E foi essa forma que eu encontrei. Então, demorou mais ou menos esse tempo. Foi o tempo que eu saí de lá, da separação, que eu fui morar os 3 meses sozinho, depois mais 6 meses com essa menina. Então, foram 9 meses de angústia. 9 meses nessa batalha para vencer tudo isso aí. Quando eu saí de lá e vim embora para Aracaju, tudo mudou porque lá o emprego foi um dos fatores, né? O trabalho que eu trabalhava foi um dos fatores. Então ele contribuía para que minha cabeça ficasse pesada. Porque mesmo que eu tentasse não lembrar, mas o emprego foi um dos fatores. O emprego foi um dos fatores ruins que fizeram com que a gente separasse. E eu estava no emprego ainda. E ainda fiquei mais uns 2 anos e meio, foi 3 anos trabalhando nessa empresa. Então foi difícil, foi uma luta, mas graças a Deus, quando eu saí dessa empresa, que voltei para Aracaju, aí começa outra história que vai ficar para um próximo vídeo, para eu contar como ficou depois que eu passei a morar sozinho, livre do emprego, que foi um dos causadores, livre de tudo, começar uma nova vida em Aracaju, né? E aí eu vou fazer um outro vídeo contando toda a história, como foi que aconteceu e como eu vim parar aqui em São Paulo. Mas, respondendo a pergunta lá do jovem que mandou essa pergunta para mim lá nos comentários, como eu fiz para superar o divórcio? Foi exatamente isso. Foi eu colocar tudo o que levou ao nosso divórcio em primeiro lugar. Toda vez que eu pensava no casamento, toda vez que eu pensava no que eu construía, no que a gente construiu junto, eu colocava os problemas que levaram ao fim do casamento na frente. Enchia muito a cabeça, enchia, mas foi um remédio. Porque toda vez que eu pensava, eu me lembrava, não tem volta, não tem como. Por isso
Por isso e por isso aqui é impossível voltar. E foi isso aí que aconteceu. E aqui estou. No próximo vídeo eu conto como foi que seguiu os anos posteriores depois que eu já estava em Aracaju. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração, fique na paz e até mais. E tchau!